Olá, mais um diálogo aberto aqui pela TV Ali, canal 7.2. Aproveitar e pedir para você também, sintonize a rádio 103,7. Uma seleção de música, uma qualidade incrível também com informação, jornalismo. Se ligue na nossa rádio. Aqui a TV Ali, hoje com muito carinho, no diálogo aberto, eu recebo o professor João Bellarmino. João Bellarmino tem uma... Vou tentar aqui apresentar um pouquinho. É licenciado em Pedagogia, graduado em Gestão de Recursos Humanos, Administração Pública, professor dos cursos de Pedagogia, RH, Administração e é radialista também. Olha que maravilha. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, professor. É um prazer estar aqui nesse programa e com a figura aqui do nosso... colega, amigo, o Edivaldo. Nós estamos aqui para estar... Professor, dentre os cursos que o senhor ministra, que ele também faz parte aí do grupo de professores da Escola do Legislativo, dentre os cursos, o curso de oratória. Quando a gente fala em oratória, o que é oratória? Oratória é a arte de você falar bem em público. Hoje, por exemplo, uma pesquisa feita na Inglaterra constatou que o medo da morte vem em segundo lugar e o medo de falar em público vem em primeiro lugar. Então as pessoas têm mais medo de falar em público do que medo de morrer, né? E a questão da oratória, muitas pessoas imaginam o seguinte, as pessoas, inclusive o nome, o título do nosso curso é Oratória, Comunicação de Alto Impacto. Como já havia na Escola do Legislativo essa nomenclatura de oratória, anteriormente eu sempre ministrei Comunicação de Alto Impacto. Por quê? O nosso curso, ele abrange a questão da comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal. Não é somente aquela questão de você se colocar num púlpito ou no microfone, como nós estamos aqui, nesse contexto midiático, mas também num contexto de negociação, às vezes patrão, empregado, ou mesmo dentro de casa. E nós temos visto assim grandes resultados em função, porque as pessoas elas entram com uma perspectiva e elas saem conta completamente diferente. Olha que interessante, eu comecei a fazer um curso de técnica vocal. Eu gosto de cantar, mas eu não sei cantar. Eu entrei no curso de técnica vocal, eu comecei a ver coisas que eu nunca imaginei que existia. Creio eu que no curso, desculpa, eu vou falar oratória porque eu aprendi assim, mas o senhor já disse aí que é muito mais que isso. Eu faço uma pergunta. Um dia, eu entrevistando uma mulher, num programa que eu fiz em homenagem às mães, eu fui falar com ela, travou, ela não conseguiu abrir a boca, ela ia falar e travou. O que é isso? O que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento? Existe, porque quando nós nos colocamos em público, existe uma carga de adrenalina muito forte, o medo, não é? E muitas pessoas acabam paralisando. Eu, por exemplo, na escola nós nos deparamos com uma situação dessa natureza que no momento da apresentação, e nós começamos a apresentação bem cedo, né? Começando fazendo dinâmica para as pessoas perderem a inibição de falar em público, e ela travou. O que nós fazemos? Nós trabalhamos muito o antes. Nós trabalhamos a questão da respiração, da dicção, inclusive essa coisa de trabalhar, né? Eu digo o seguinte, se você não tem uma caneta agora, coloque os 3 dedos na boca e depois, quando você sair daqui, passe o sabão em cima. E aí nós fazemos a leitura de algum texto e quando as pessoas tiram aquela caneta, a dicção melhora
exponencialmente. E um outro detalhe também, que nós não trabalhamos apenas essa questão da respiração, que é muito importante. Às vezes a pessoa ela começa a falar e ela está muito ansiosa e a respiração acaba atrapalhando o fluxo das palavras, da comunicação. Então, nós trabalhamos isso, a questão da respiração, e trabalhamos também a questão da visualização. Com relação à respiração, e aí agora é interessante a gente falar isso aqui, tem alguns pregadores que eles falam isso é problema, e eles acham bonito, começa um copiar o outro, né? Inclusive tem os chamados cacos, né, que nós chamamos cacos na comunicação. É uma impostação de voz exageradamente e às vezes até imitando um outro pregador famoso. E a gente percebe isso é uma situação até para um estudo mais aprofundado. Não sei se você já percebeu, mas isso tem semelhanças, tem. Né? E às vezes a pessoa quer imitar o líder, né? E então ele começa a fazer determinado tipo de impostação de voz. E às vezes nos intervalos a gente brinca muito sobre isso. Né? Nós até imitamos alguns líderes que tentam fazer uma impostação de voz. Eu sempre digo o seguinte: na comunicação, nós temos que agir com naturalidade. Né? Verdade. E no aspecto eclesiástico, a gente sempre fala o seguinte: o que faz a diferença não é a impostação de voz, é a graça, né? É o poder espiritual de Deus sobre a vida daquela pessoa. Que maravilha. Esse curso da Escola do Legislativo, ele já está aberto as inscrições? Como é que está? Estão abertas? Ontem nós tivemos ali o lançamento da grade. Inclusive eu quero fazer aqui menção ao diretor da escola, o professor Tiago, também é professor. Ele chegou, né, com uma abordagem completamente diferenciada, e eu acredito que agora a escola do Legislativo ela dá uma guinada muito mais impactante com relação aos nossos cursos, né? Inclusive, cursos que nós ministramos. Eu ministro, além da comunicação de oratório, eu ministro, por exemplo, o curso de liderança de alto impacto, né? Esse trabalho de liderança de alto impacto é um curso que, desde cedo, nós, pela nossa função eclesiástica, né, desde cedo... O senhor é presbítero, evangelista? Eu sou presbítero. Na igreja, né, na Igreja Assembleia de Deus. E aí, desde cedo, nós somos treinados a falar em público, a nos colocar. Na minha adolescência, eu fui muito bem mentoreado em relação a isso. E no governo do Estado, nós chegamos a trabalhar com a implantação de lideranças estudantis. Iniciamos em 2015, só que no estado de Rondônia, na época, foram implantados 51 grêmios estudantis na cidade de Porto Velho. E aí, em 2019, nós somos convidados para levar esse trabalho a nível do estado de Rondônia. Então, em 2022, 2019 e 2020 aconteceu o período da pandemia, que aí nós tivemos que fazer uma adequação e trabalhar de uma forma online. Então, foi outro desafio que conseguimos. E nós trouxemos agora esse trabalho para a Escola do Legislativo. Inclusive, esse trabalho ele também tem dado resultados, fora dos cursos que nós ministramos também. Professor, liderança de alto impacto. Eu sei que existem muitas outras, mas eu queria que o senhor falasse de 3 características de um líder. Quais são? São várias, mas que o senhor citasse 3 características de um líder. Existe o líder centralizador, né, que é aquele que centraliza tudo em si. Fale, por favor. Olha só, foi boa pergunta, porque nós trabalhamos muito essa questão
das características do líder. Por exemplo, qual é o líder ideal para uma determinada situação? Hoje, por exemplo, modernamente falando, existe a liderança situacional. Certo. É a liderança situacional, que nós trabalhamos muito no campo da administração, que é o líder, ele vai agir conforme a circunstância, né? Por exemplo, você trabalha com um grupo, com uma equipe, que essa equipe ela já consegue andar com as próprias pernas. Certo. Então, se eu chego com essa característica de líder centralizador, ela não vai dar resultado. Por quê? Vai começar a haver conflitos de interesses, vai começar a haver confrontos e uma série de problemas. Uma outra situação é, por exemplo, quando um determinado líder ele chega num ambiente que o ambiente está completamente desorganizado e ele começa a agir de uma forma democrática, as coisas também não vão funcionar. Não vão entrar no eixo. Não vão entrar no eixo. Por quê? Naquela circunstância, ele precisa ajustar, ele precisa fazer determinados ajustes, ele precisa colocar determinadas peças no seu devido lugar. E respondendo a sua pergunta sobre a questão de uma das características que nós consideramos como primeira e importante dentro da questão da liderança, a liderança é o líder servo. O líder servo. Servo. O que seria um líder servo? Na verdade, quando você olha, por exemplo, a gente vai na etimologia da palavra ministro, a palavra ministro, ela tem uma origem no grego que significa servir. Servir. E muitas pessoas imaginam que você está numa posição de liderança é ser servido. Nós vemos um exemplo muito claro na história que o próprio Jesus disse, olha, não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, para mim, o líder servidor é aquele líder que ele está ali por um tempo, está ali por um propósito, de ajudar outras pessoas a crescerem. Ele não pode, como se diz, centralizar as coisas ao redor dele. Eu, durante muito tempo, hoje eu estou treinando, formando pessoas para esse aspecto da liderança, tanto eclesiástica como a liderança pública e liderança dentro de casa. Em todo lugar, assim como a comunicação existe em todos os aspectos, em casa, na igreja, no trabalho, e nós precisamos entender também que a liderança ela deve ser exercida em todos os lugares. E o que é liderança? Liderar não é mandar. Liderar é conseguir influenciar as pessoas. Fazer com que ela faça. Exatamente. Por livre e espontânea vontade. Exatamente. Então, olha só, um dos grandes líderes, já que o senhor falou várias vezes aí, foi Jesus. Que mensagem ele queria passar para os liderados quando ele lavou os pés daqueles liderados? É interessante observar que havia, como em todo ajuntamento humano, num grupo, numa equipe, existe aqueles que querem se projetar, que querem se aparecer, que querem fazer sua estrela brilhar mais que os outros. Isso onde tem um ser humano, isso acontece. Na maioria das vezes, apagando do outro. Né? Apagando do outro. E aí, quando apaga do outro, é o problema. Então, um deles estavam discutindo quem é o maior. Esse era o contexto. Então, o que ele fez? Ele fez um trabalho que era para um servo fazer, que era lavar os pés das pessoas que entravam na sua casa. O servo vinha, o convidado estava ali diante dele, e ele pegava uma toalha com água e começava a lavar os pés daquelas pessoas. Então, quando começou esse debate para saber quem era o melhor,
quem era o maior, o que ele fez? Ele simplesmente não mostrou conceitualmente o que era servo, mas ele... Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Tem que começar por baixo. Show, muito bom. Olha, gente, esse bate-papo aqui muito legal. Professor, vamos ter outros bate-papos aqui. Eu gostaria de deixar o senhor à vontade para convidar as pessoas, para se inscrever, para participar. Eu recomendo esse curso. Desculpa, repete o nome desse curso que eu chamo de oratória. Senhor, desculpa. Oratória, comunicação de alto impacto. Comunicação de alto impacto. Isso é o que todos nós precisamos, né? Saber comunicar. Quando você emite, o receptor tem que saber o que você está passando. E nessa correria do dia a dia, professor, as pessoas não estão tendo mais paciência de comunicação. Estamos vendo no trânsito, por exemplo, tantas pessoas que, sabe, o cara grita, xinga, o outro já sai com a arma, já dá um murro no outro. O que está acontecendo? Eu acredito que as pessoas hoje, nós precisamos exercitar algo chamado tolerância. E a tolerância não significa eu concordar com o que o outro pensa, mas significa que eu devo respeitar o direito da expressão, o direito da ideia, dele expor sua ideia. Porque hoje nós estamos num momento, e a gente percebe muito isso, não só no trânsito, o trânsito acaba sendo uma consequência daquilo que nós vemos muito nas redes sociais, né? As confusões, as tretas e tantas outras coisas, as pessoas não têm paciência de ouvir aquilo que o outro fala. E aí começa o conflito. Isso é muito sério, né? Conversando com o professor João Bellarmino, que também é licenciado em pedagogia. Para encerrar, eu queria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os pais. Hoje, e esse processo pedagógico exige que a gente faça alguma coisa, eu não sei o que fazer, sinceramente eu não sei, mas existem muitos pais que estão desesperados com uma coisa chamada celular na mão das crianças. O que fazer? Eu tenho 2 crianças, uma com 13 anos e outra com 8 anos. Hoje é um grande desafio você remover o celular da mão de uma criança. Mas o que você pode fazer, né, para modificar esse hábito? Porque a gente percebe que hoje um hábito é uma coisa comportamental. A semana passada, por exemplo, eu fui numa livraria, e eu sempre levo as minhas filhas numa livraria, porque eu quero começar a despressurizar essa ideia desse aparelho, para que elas comecem a fazer um jejum. E aí nós começamos a fazer o quê? Você não tira um hábito de uma vez. O que você deve fazer? As pessoas hoje estão muito condicionadas e esse hábito de ficar ligado no celular é um hábito que a gente vê contaminando muita gente, contagiando muita gente, e de uma forma negativa. Por quê? O que acontece? Existe um excesso de informações para uma capacidade pequena da nossa mente absorver tudo isso. Aí sugere o quê? Depressão, ansiedade, falta de foco. Então, como trabalhar isso? Os pais precisam, de uma forma lenta, e começando por eles a dar o exemplo, tirar as crianças desse foco, fazer desafios. Essa semana, por exemplo, eu achei muito interessante, a professora da minha filha de 8 anos, ela começou um desafio para as crianças não ficarem muito tempo na frente do vídeo, da internet, e começou a propor algumas ideias, alguns desafios. E a minha filha chegou em casa contando essa novidade. Eu parabenizo essa professora por essa feliz iniciativa. Comece tirando o hábito da criança aos poucos, comece colocando outra coisa,
Comece colocando livros, substitui. Você lentamente, um espaço de 40 a 60 dias, você começa a inculcar um outro hábito completamente diferente. É possível? É possível. Não é? Eu, por exemplo, eu comecei a fazer uma espécie de mudança de hábito até mesmo em relação ao celular. Tanto é que o celular ele passa 3, 4 dias, quando eu vou olhar, está com 80% ainda da bateria. Então é possível. A questão é, mude o hábito, o comportamento vai ser mudado. Muito bem. Professor João Bellarmino, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Com certeza vai voltar mais vezes, tem muito mais informações. Agradeço de coração. Muito obrigado, Edivaldo. E estamos ali, a Escola do Legislativo está à disposição para você fazer a inscrição nos cursos e principalmente o curso de Oratória e Comunicação de Alto Impacto. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Até o próximo programa.